Hoje trazendo o Dr. Felipe Esteves, endocrinologista, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora há 18 anos, especialista em metabolismo e endocrinologia pela Gama Filho, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo do Brasil. Prazer, Felipe, uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Prazer nosso. Prazer todo meu aqui participar do primeiro, né? Do primeiro. Vocês nunca vão esquecer, né? Eu acho que vocês nunca vão esquecer. Não é para qualquer um não, né? Pô, muito prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicina, num campo geral. Vamos falar um pouquinho sobre os direitos dos pacientes, as obrigações do médico, dos hospitais, das clínicas. Então, vamos começar? Vamos começar. Então, vamos começar. Felipe, o que você entende da questão medicina em si? É uma atividade de meio? É uma atividade de resultado? Como é que você explica isso pra gente? Então, isso aí é um amplo debate de várias formas, cada um entende de um jeito, e é até bom a gente participar do podcast para também ter a visão de vocês, porque a gente tem um certo medo até de falar algumas coisas em relação a eles. A gente aprende isso aqui até pela questão da punitividade, né, na punição. Mas, na verdade, é o seguinte, até desde a faculdade, a gente depois na residência, essas questões do dia a dia, o que a gente aprende? Que a medicina, ele é uma atividade de meio, que por orientação ao paciente e do jeito que o paciente vê, ela vira uma finalidade, uma questão de atividade fim. Mas para nós médicos é sempre uma atividade meio. Perfeito. Porque juridicamente falando, né, via de regra, é atividade meio, como você falou, com exceção, por exemplo, dos cirurgiões plásticos, né? Exatamente. Que é atividade fim, né? Então, agora o que acontece? Não vou falar só de cirurgia plástica, mas assim, hoje tudo se baseia também, ou grande parte das pessoas estão se baseando na estética. Então, hoje surgiu uma pseudo, ou de repente uma subespecialidade médica, que é a medicina estética. Nessa questão que você falou, que o antes, o depois, o que de repente o médico promete aquele resultado X e etc. Só que é o seguinte, a medicina clássica de Hipócrates, ou de repente a gente na faculdade, na especialidade, a gente entende como uma medicina meio. Mas hoje, realmente, a gente vê muitas especialidades. Dermatologia, endocrinologia na questão de repente, de tratamento de obesidade, o antes, o médico que tem o antes e o depois, o dentista, né, que entra na especialidade geral médica, de antes e depois, como é que vai ficar, como é que não vai ficar. E aí entra nessa questão que você falou, né, de finalidade mesmo, né, de resultado, a questão de resultado. Mas, via de regra, né, igual eu te comentei, é atividade meio, né? Isso. E com relação ao médico, né, e os dados dos pacientes, qual a obrigação que o médico tem de guardar, não guardar? Como que funciona isso? Então, o que acontece? Hoje, a resolução do CFM, ela vem mudando muito ao longo dos anos. Por que vem mudando? Porque antes a gente era, né, papel e caneta, aquela coisa toda. Hoje tem a questão agora de muito também, vamos dizer assim, muitas ferramentas digitais, aplicativos digitais, empresas de sigilo médico, de dados médicos. Mas assim, via de regra, o médico ele tem uma responsabilidade de sigilo de dados. E esses sigilos de dados, ele não pode ser quebrado em hipótese alguma. Mesmo que o paciente já não vá consultar com você frequentemente, você tem uma obrigatoriedade de guardar o prontuário dele, seja, vamos dizer assim, por papel, né, em modo antigo, ou agora digital, você tem uma obrigatoriedade de guardar pelo menos 20 anos desde da última, vamos dizer assim, da última visita dele. E fica única e exclusivamente do manuseio médico. Secretária, ajudante, não pode ter acesso, e familiares não podem ter acesso diretamente a essa ficha, mesmo se o paciente autorizar, porque ele tem que ter uma autorização por escrito e às vezes até pessoalmente, porque a nossa punição ou de repente a quebra de sigilo, ela não é feita só porque você está mostrando o paciente, mas acaba tendo uma quebra de confiança. Aí se acaba a quebra da confiança, a relação médico-paciente é terminada ali, né? Então é uma
questão muito nisso. Então, a gente tem que vamos dizer assim, se resguardar muito em relação a isso. Então, eu acho que é uma coisa mais ampla que só guardar na gaveta, entendeu? Envolve até um pouco da nossa área também, que é a área jurídica, essa relação paciente, né, cliente, no nosso caso. E É uma hoje em dia também veio aquela nova lei, né? a Que é LGPD. LGPD, Lei de Proteção de Dados. Então, tá vendo que isso aí é novo. Então, tipo assim, são coisas que vêm ao longo dos anos que vai mudando todas as diretrizes de quem usa, né? Quem tem os dados de sigilo e tudo mais, né? É, verdade, né? A LGPD hoje, o campo envolve todo mundo, né? Toda pessoa jurídica hoje tem que resguardar isso dos seus clientes, pacientes, e ela veio mesmo com essa intenção, né? De trazer essa segurança aos usuários de um modo geral. Isso mesmo. Felipe, quais são os direitos e deveres dos pacientes e dos médicos, assim? Você pode falar um pouquinho pra gente? Assim, você me abordando esse tema especificamente, assim, direitos e deveres é uma coisa muito ampla, né? Mas, assim, em relação ao direito que eu vejo, assim, né, o direito dos pacientes e deveres dos médicos, é o seguinte, de realmente, né, de ter uma relação, vamos dizer assim, uma relação benigna entre os dois. Então, assim, o direito do paciente é o que resguarda até pela Constituição, de cuidar da saúde, de preservar a sua saúde e ter vamos dizer assim, bem cuidar da saúde. E isso é papel do médico, né? O direito do paciente é ter a saúde, e o dever do médico é resguardar ele pela saúde, a saúde dele. Então, a gente que tem informação técnica, tem vamos dizer assim, o conhecimento, se atualiza e tal, a gente tem um dever de informar o que é a doença dele, o que fim que vai levar a doença dele e a necessidade do tratamento dele. E esse tratamento, seja medicamentoso ou de repente através de cirurgia, o que for, sempre tem um ônus e um bônus. Só que na medicina, sempre que o bônus ele é elevado sobre o ônus, é feito o tratamento, seja através de medicamentos ou da cirurgia. Só que tudo em medicina, desde o efeito colateral até alguma coisa deletéria através de uma cirurgia e tal, tem que ser informado ao paciente, mas desde que aquilo traga mais benefício do que malefício. Por isso que também corrobora a pergunta anterior, por isso que a medicina é um meio e não um fim. Porque às vezes você pensa tudo no meio, programa tudo nesse meio, faz tudo com que aconteça aquilo, às vezes o fim ou o resultado não é 100% atingido. Mas se aquilo, na sua totalidade, foi atingido, e melhorou essa questão da fisiopatologia ou de repente do curso da doença, então houve um benefício, então isso tem que ser feito. Entendeu? E geralmente o que acontece? É isso que tem que ser feito entre o direito de um e o dever de um e o direito e o dever do outro. Ter essa lisura, essa transparência para que esse processo todo seja claro para as duas partes. Né? O médico tem que estar sempre em contato com o paciente de uma forma clara. Não adianta falar. A gente brinca que o nosso é o juridiquês, o de vocês, né? A gente não adianta falar termos técnicos. Tem que trazer uma realidade para o paciente. E às vezes, assim, vou até invadir um pouquinho a área de vocês, que eu vejo lá no consultório praticamente, assim, graças a Deus eu nunca fui processado, nunca tive problemas maiores, mas lógico que se tratar com, vamos dizer assim, mexer com um ser humano ou com pessoas é um pouco difícil dependendo do temperamento. Mas essa coisa que eu te comentei, tem que ter sempre uma lisura. Eu tenho colegas médicos que já teve problemas, mas muito o que você falou, não teve uma clareza na explicação, não teve uma relação, não teve um acolhimento legal, não teve uma empatia, não teve uma reciprocidade, não teve tipo assim, um atendimento olho no olho. Se você faz esse processo muito legal durante o atendimento, eu acho que isso é muito minimizado, entendeu? E hoje eu entendo que a vida é muito corrida e tudo mais, mas pô, você tem que dedicar ao seu paciente ali, né?
Você tem que dedicar todo o tempo ali para deixar ele bem à vontade no que está sendo feito. E aí eu acho que isso minimizaria muito, né, esse tipo de coisa, né? A fragilidade do ser humano acho que se demonstra mais no momento da medicina, né? Porque, por exemplo, todo mundo vai no consultório, tem um nível de carência, quer um afago, quer uma conversa, quer entender o que está acontecendo. Às vezes, para a gente é muito claro, às vezes, para uma pessoa é muito claro o que é o problema, mas às vezes tem gente que se surpreende e não sabe o que é. Então, é bom, assim, explicar, ter essa questão, igual eu vou te dizer. A Sensibilidade, né? sensibilidade e, assim, a empatia, o que você comentou, a empatia é muito importante. Eu acho né? que agora que essa nova visão agora com a telemedicina, eu acho que perder muito isso. Então, igual eu volto a te falar, né, que você me apresentou, eu tenho quase 20 anos de formada, né? O que acontece? Vamos dizer assim, me deixa muito triste ou de repente não me deixa satisfeito se eu não examinar o paciente, se eu não botar a mão nele, né? A forma do contato. Só que assim, é igual eu tô te falando, a gente vê também pela televisão e tal, muitas questões assim, o médico assediou a paciente assediou o médico assediou a secretária moralmente, o que fica. São relações humanas, né? A medicina é uma relação humana que, de repente, pelo que você comentou, está ficando muito assim, vamos dizer assim, muito fria, muito distanciada. E hoje o médico que tem essa proximidade, tem essa empatia, tem essa reciprocidade, avança muito, né, sobre os outros. Só que assim, tem que ser muito olho no olho, muito explicado, muito conversado, tem que ter uma relação. A relação médico-paciente ainda sobressai sobre as outras questões médicas, né? De repente, até o jeito que você trata o paciente responde muito mais o resultado do que o próprio medicamento. Então, assim, eu vejo isso muito à frente. Só que, assim, a gente está tendo muito pouco tempo para isso. E, às vezes, também o paciente me depara, ele também tem pressa em ser atendido, quer ser atendido rápido porque tem outro compromisso que for. Então, está se perdendo um pouco esse contato. E nessa questão da telemedicina, especificamente da minha área, cai muito bem por causa de tipo assim, ver uns resultados de exame, uma avaliação de exame, mas por mais que ele mande foto, por mais que ele mostre pelo vídeo, então não é a mesma coisa de estar ali ao vivo, né? Às vezes avaliar uma ausculta cardíaca ou de repente uma pressão, o que for, uma avaliação de glicose, enfim, me diz muito mais do que uma simples foto de um exame, né? Mas o que acontece? São novos tempos e a gente tem que se adaptar a novos tempos, não tem jeito, né? Vamos ver como é complicado, entendeu? Vamos ver como é que vai ser, né? Nessa questão aí que você está levantando, né? Essa demanda, essa necessidade do contato, que eu acho que muitas vezes, como você disse, traz mais benefício até do que a medicação. Nessa questão, como é que você vê a responsabilidade civil do médico hoje com esse distanciamento em alguns momentos que a gente vê pela necessidade, né? Pela celeridade da vida hoje que a gente vive, essa falta de disponibilidade, às vezes, tanto do profissional quanto do paciente. Como é que você vê isso hoje em termos da responsabilidade civil por conta dos médicos? Então, o que acontece hoje? A gente está numa transição um pouco complicada, ao meu ver. O que eu te falo isso? Olha só. Na época que eu formei, um bom médico era aquele médico que, vamos dizer assim, encostava no paciente, examinava o paciente, independente de estar atendendo pelo SUS, pela clínica particular, pelo hospital público, enfim. Hoje, o bom médico se baseia naquele que pede exames. O paciente quer alguma coisa tátil ali, tipo assim, falando, olhando ali no papel que está dando uma resposta. E por causa dessa questão que você falou da lei, né, de proteção de dados, enfim, está começando a ter um fenômeno, já tem um tempo que está um fenômeno assim de juridização da medicina. Então, o que acontece? A gente, quando está olhando um paciente, enfim e tal, a gente também fica com muito medo, quando a gente fala a gente, de determinadas especialidades, de ter um exame, de ter alguma coisa que valide o seu diagnóstico. Porque às vezes a gente faz vários diagnósticos ali, 3, 4, 5 diagnósticos do paciente, e um deles vai se sobrepor.
E aí, para se sobrepor, às vezes o paciente não confia só no que você está falando. Ele quer um exame. Um exame escrito, que valide. Porque a gente também fica com medo de fazer alguma coisa errada, porque a gente é humano e tal, a gente vai errar e ser processado nisso, né? Ou ter algum problema nessa questão que você falou de responsabilidade civil. É o que eu te comentei. Isso é um primeiro ponto, que é o diagnóstico. Só que o que acontece mediante isso? A gente vai usar uma medicação que for. Eu acho que é a partir dali que a sua responsabilidade que cresce. Ter a certeza ou saber que aquilo ali vai trazer mais benefício que malefício. O diagnóstico diferencial ele se torna difícil porque às vezes também, vamos supor, vamos dizer assim, te submeter a um exame que é invasivo, que no próprio exame pode te gerar problemas para a sua vida, é melhor eu tentar tomar um primeiro tratamento que não seja mais agressivo. E nisso que torna a responsabilidade do médico, ter o bom senso. Hoje, na faculdade de medicina, eu acho que quando fala essa questão de direito e dever civil, enfim, o que for, e proteção, né, da vida do paciente, o que acontece? É o bom senso do que o médico vai fazer. Vamos dizer assim, olhar, avaliar, pedir um exame, de certa forma, até ser negligente, ser omisso. Então, assim, essa relação continua sendo uma relação humana. Então, assim, lógico que a gente vai para a área do direito, que vai ter uma responsabilidade civil sobre o ato do médico, mas é porque ele não cumpriu o papel. Eu vejo muito mais hoje, não o médico errando para mais, mas sendo mais negligente. E agora a nova galera sendo formando, né, os novos médicos, sempre querer um exame. E aí fica essa coisa que você comentou de ser impessoal. Ah, o médico só pede exame. Entendeu? Então é o que você falou. Essa responsabilidade civil o médico se torna responsável porque não estabelece a relação médico-paciente. Acredito até vocês, quando pegam um caso, é muito mais porque o médico não olhou direito, não conversou direito. Não, tá. Então, assim, se perdeu a relação, que é o básico do básico do básico numa faculdade de medicina, entendeu? Às vezes, assim, até uma linha muito tênue, né? No caso das testemunhas de Jeová, por exemplo, que não aceita transfusão de sangue, Sim, assim, sim. nesse caso, qual que é o procedimento adequado a ser feito? Então, o que acontece? Já tem um tempo, né, que eu não atuo em hospital, mas já atuei em hospital público, já atuei em hospital particular. Tem algumas questões religiosas, enfim, que vamos dizer assim, gera obstáculos para a gente. Só que assim, a via de regra, mesmo sendo testemunho de Jeová, mas vamos supor, ele é menor de idade, a pessoa é menor de idade, cumpre o bom senso e o resguardo da vida do médico sobre o paciente, a vida do paciente pelo cuidado médico. Então, assim, a gente, vamos dizer assim, a gente ignora isso, vamos dizer assim, e salva a questão do paciente. Mesmo que ele tenha formalizado toda uma questão escrita, especificamente na Testemunho de Jeová, que é transfusão de sangue, a gente hoje na medicina tem recursos, que são os análogos de transfusão, que não é o sangue verdadeiro, a gente tem derivados de plaqueta, concentrado de hemácia, enfim, a gente tem derivados que não é considerado transfusão propriamente dita. Então, assim, a gente aborda a família, conversa com a família, tendo o termo formalizado em cartório, de repente da parte, vamos dizer assim, organizacional do direito, aí a gente aceita. Mas, assim, via de regra, não. Vamos dizer assim, a decisão médica é soberana, porque está entrando em risco de morte, então a nossa conduta é soberana. Até porque, às vezes, é uma coisa tão urgente, e aí o que acontece? Dá nem tempo Dá de nem, perguntar alguém. dá nem tempo. Depois que eles vão falar o que aconteceu, né? Até porque, pela própria Constituição, né? É. Negar o direito à vida é imortal e é irrenunciável. É irrenunciável. Essa questão, acredito até que juiz nenhum vai condenar o médico por causa disso, porque é um direito irrenunciável. Até porque
Eu já vi muita gente, até depois de adulto, né? Ah, eu fui católico, agora eu sou evangélico, agora eu sou. Mudou! Aí, naquela época, eu não fiz nada que você não tem. Então, assim, ele pode mudar. Então, assim, a vida é única, então é irrenunciável, igual você Sobrepõe, né? sobrepõe, entendeu? Quando, eu acho que isso é uma coisa que vocês médicos devem ver continuamente, assim, ocorrer com muita frequência. Paciente que interrompe o tratamento. Como que funciona isso? Tanto a nível da medicina, quanto a nível do próprio paciente em si, por conta dos medicamentos, porque aí você vai criando mais resistência, todas essas questões. Então, isso é um problema, vamos dizer assim, um pouco complicado, porque, lógico que existem doenças mais leves, moderadas e doenças mais graves. A gente tem que avaliar o seguinte: se essa doença pode levar ele a óbito, se ele pode trazer uma condição de dano permanente à vida e etc. Tem vários tipos de coisas. Mas, assim, às vezes o paciente ele entende que o efeito colateral da medicação está sendo muito grave, então está trazendo mais problema para ele do que o próprio tratamento. Só que o que acontece? Uma coisa, vou brincar com você, é tratar uma gripe, uma dor de garganta através de um antibiótico. Outra coisa é você usar um quimioterápico para tratamento de câncer. Então, por exemplo, a pessoa já sabe que o quimioterápico vai dar uma série de reações, mas ela continua tomando aquela medicação, às vezes trazendo um dano para ele num efeito colateral, mas que vai promover ele melhor e vai promover cura. Às vezes, a pessoa está tomando um antibiótico, teve uma urticária, teve um efeito mais grave, que tem que ser suspendido ali para ter uma troca de medicação, enfim. Com esses dois exemplos, a gente aceita bem, a gente entende bem e sabe mexer com os dois. O que a gente vê hoje, que é um pouco complicado, é quando realmente é um abandono total. O paciente deixa de ir na consulta, o paciente larga o tratamento, para de tomar a medicação e já volta para a gente com um dano. Aí é uma coisa muito complicada, porque aí é complicado para a gente meter o bedelho nisso. Outra coisa também, médico, ele é formado, tem especialidade, só que dentro de uma especialidade médica, tem vários jeitos de tratar, às vezes, a mesma doença. Como às vezes são dois médicos diferentes, duas cabeças diferentes, dois pensamentos diferentes. Então, às vezes, também é muito complicado você pegar um desenvolver de tratamento do outro médico, do colega. Aí você olha aquilo, aí você pensa muito no advogado, você pensa muito no juiz, como que você vai fazer aquilo? Mas é igual, eu volto a te falar, eu particularmente nunca deixei de atender por causa disso. Só que, igual eu te falei, da parte médica, a relação médico-paciente e a clínica médica, ela é soberana. Então, assim, um bom papo, uma boa conversa, um bom entendimento, basta. O paciente entende. E você também, hoje em dia, o médico não é detentor 100% do conhecimento, né? Acredito que até para vocês existe na parte médica vários doutor Google, né? Vários doutor pesquisa, que já sabe tudo, que a vizinha sabe mais que você, enfim. Mas é o que eu comento com vocês. Você tendo essa relação e sabendo fazer isso, a coisa caminha bem. Só que realmente tem alguns vieses, algumas coisas pontuais que é muito complicado, principalmente os médicos cirurgiões. Aí é uma coisa que, às vezes, ele é surpreendido no ato cirúrgico, complicações que acontecem ali que não estavam previstas. Só que, igual eu te falei, que são feitas para salvar a vida do paciente. Então, assim, tem que ser falado muito isso nessa situação de acompanhamento da doença específica que o paciente tem, entendeu? E eu mudando um pouquinho agora de enfoque, doutor Felipe, com relação agora, o que considera a medicina em hospitais e clínicas, né? O que é considerado ter algum manual, ter alguma instrução, o que é considerado atraso excessivo em atendimentos em clínicas e hospitais? Então, o que acontece?
é um outro, vamos dizer assim, é um outro problema muito sério, né, essa avaliação. Eu falar uma avaliação assim, muito superficial é difícil, porque o que acontece? Às vezes tem clínicas que atendimento, vamos dizer assim, por horário, que não é uma urgência, né? São consultas eletivas, tá? Tem hospitais e clínicas que atendem urgência e emergência, então de repente a pessoa está esperando porque está tendo atendimentos mais graves ali na frente, então depende de cada coisa. E o que acontece também? Às vezes há desmarcações prévias, há marcações naquele momento. Em hospitais públicos, às vezes, é muito comum não ter um número de médicos, enfermeiros ou equipes de trabalho para a demanda que está tendo. A gente viu isso muito no Covid, por exemplo, e médicos e tal também sendo afastados por estarem doentes e tal. Só que, assim, isso tem um protocolo, isso tem na diretriz do CFM, para cada situação tem uma questão. Mas, assim, na consulta eletiva, mais ou menos, a gente aceita em média o atraso de, no máximo, 1 hora e meia, sendo o paciente informado. O paciente tem que ser informado. Por exemplo, eu estou atendendo uma pessoa e a outra é meia hora depois. Ó, eu aviso meu secretário, olha, é um caso mais grave, vai me demandar mais tempo, eu vou precisar que a pessoa de depois seja informada que eu vou demorar. Se ela quiser remarcar para a parte da tarde, para um outro dia, ok, mas isso é porque no consultório é marcado horários. Às vezes dá para fazer isso quando está tendo uma urgência, né? Imagina uma pessoa que está sendo atendida porque está tendo uma tontura, sei lá o quê, alguma coisa que às vezes ela até não sabe se é grave ou não, mas pô, uma pessoa que foi atropelada, outra pessoa que teve um infarto, outra pessoa que teve um problema que acabou de chegar ali. Então, assim, existem protocolos para avaliar se aquilo é uma emergência ou se é uma urgência. São conceitos diferentes. Hoje em dia também, pô, acho que por causa disso, os hospitais instituíram o protocolo de Manchester, né? Pessoal, protocolo de Manchester. Por isso que tem aquela questão das coresinhas ali. O que é. E assim, como é que eu vou te dizer isso também assim, de uma forma não agressiva? A população brasileira, de forma geral, ela não sabe usar o sistema público. Mas isso não é culpa do paciente. Isso é uma herança que não foi mal administrada, foi mal gerida, foi mal explicada. Tem muita coisa que no serviço de urgência demanda, de repente, do posto de saúde do que aquele hospital. E aí, às vezes, essa pessoa que quer, de repente, ser atendida para uma avaliação mais simples, está no hospital de alta complexidade, ao invés de estar no posto de saúde que é ali que seria resolvido. Aí o seu ouvinte, ou de repente o seu telespectador vai olhar o seguinte, mas esse médico está falando besteira porque lá no posto de saúde tinha que ter mais atendimentos. Era para ter mais médicos, mas mais atendimentos. Só que, por exemplo, se não tem médico no serviço mais emergencial ou de urgência, como é que vai ter no posto de saúde? Então, assim, deveria ter mais concurso público, deveria ter mais carreira, deveria ter uma abrangência maior, mas é igual você está comentando, isso aí é papo para outra história, né? É outra coisa que é uma coisa que foge ao assunto, mas é porque isso é mal gerido, o sistema é mal gerido, e aquela coisa que a gente sabe, o dinheiro ali, os recursos, a gente queria trabalhar com mais eficácia, mas assim, às vezes não é nos dado isso, entendeu? Então tem uma série de coisas, mas o protocolo de Manchester, assim, foi uma revolução para a gente, que hoje, por que eu estou te falando nessa questão da população ser educada? Olha como é que o brasileiro também é bem organizado. Hoje ele entende que um cara com a pulseirinha vermelha, tem preferência quem tem a pulseirinha vermelha, verde e amarela e tal, ou azul. Então ele entende, mas era para ter sido educado e mudado, sabe, muito e muito tempo. Isso é relativamente novo, entendeu? Exatamente. Felipe, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão nos hospitais. Existe alguma obrigatoriedade de ter algumas especialidades como plantonistas? Então, o que acontece? Teoricamente, porque assim, o hospital ele é dividido, né?
vamos supor, tem uma clínica, existe uma clínica, por exemplo, igual no estado de São Paulo, que é tipo umas clínicas intermediárias, como se fosse uma UPA. Existe a UPA, existem hospitais de pequeno e médio porte, e existem hospitais de grande porte, de alta complexidade. Então, o que acontece? Teoricamente, nessa questão de complexidade, o mais alto, que tem mais complexidade, ele tem que ter todas as especialidades ali, ou de pronto atendimento, ou de repente, o que acontece? Alguém que possa te fazer o atendimento emergencial e chamar o médico de sobreaviso, que ele tem a obrigatoriedade de estar lá em poucos minutos, tá? Só que é o seguinte, teoricamente, o mais simples no pronto atendimento, ele tem que ter pelo menos um médico clínico, ou 2 ou 3, dependendo da demanda do lugar, 1 ou 2 pediatras e, vamos dizer assim, um serviço, às vezes, de trauma, que geralmente é pelo ortopedista. Se a pessoa tem alguma coisa dessa antes de ser atendido, o que acontece? Ele já é encaminhado para onde que tem. Geralmente não é serviço de trauma aqui no Juiz de Fora, é no HPS ou é de repente na UPA Norte, dependendo da localização. Mas obrigatoriamente são essas especialidades. Avaliado pela clínica médica, se de repente é uma coisa mais grave, cardíaco, enfim, também nos de médio porte tem um cardiologista também de pronto atendimento. Só que às vezes a maioria das cidades é um pouco setorizada, né? Por exemplo, aqui em Juiz de Fora, o Hospital João Felício, né, é o que a gente tem de referência no SUS junto com a Santa Casa, para avaliação cardíaca. E aí, dependendo da cidade, a pessoa já tem vamos dizer assim, os serviços de atendimento médico de urgência, através de SAMU, ou de repente através da comunidade, já sabe para onde que tem que caminhar, entendeu? Então, você pode. Ficção hospitalar, é tão presente, né, no dia a dia, hoje em dia, que nós vemos nos hospitais, nas clínicas, volta e meia nos noticiários, né? O que você pode falar sobre isso? Por que ela ocorre? Ou como que ela ocorre? Tem alguma contribuição dos pacientes também? Tem. O que acontece? Acontece o seguinte, isso é um fenômeno que cada vez mais está sendo mais, assim, vamos dizer assim, frequente por várias questões. O que acontece? Desde o paciente ao hospital. Primeiro, é o seguinte, existe um protocolo de mudança de leito, mudança de cirurgia, intervalo entre cirurgias, intervalo entre ocupação de leitos. Desde higienização, desde condução do paciente para o leito e várias situações. Isso às vezes ocorre porque não dá tempo, né? Vamos dizer assim, mal uma cama é esvaziada, cria-se uma vaga, um outro paciente já deita ali e já faz ali. Às vezes não dá nem tempo de troca de lençol, troca de hotelaria em relação àquilo ali. E a mesma coisa acontece no hospital. Principalmente, às vezes, o hospital público, às vezes tem um centro cirúrgico, né? E várias equipes de cirurgia para um centro cirúrgico e mal termina a cirurgia, já vem outra, quiçá às vezes quando tem 2 cirurgias ao mesmo tempo, que acaba tendo que, vamos dizer assim, os médicos se virar para atender. Então não é cumprida essa asepsia, entendeu? Como deveria ser feito. Porque realmente, a gente viu até na época de Covid, que o tanto de leito de UTI ou de repente de internação que a gente tinha abaixo do que necessitava ter pela Organização Mundial de Saúde e pela questão do CFM estabelecia na relação médico e número de pacientes. E outra coisa é o seguinte, existem muitos medicamentos que eles têm ação restrita, que existe, vamos dizer assim, um protocolo, um tipo de receita para ser feito. Dentre elas, o antibiótico. E às vezes, assim, a automedicação dos pacientes e, vamos dizer assim, o uso exagerado desses antibióticos de forma geral estabelece uma resistência naquele organismo, né? No organismo do paciente. E isso, cada vez mais, década a década, a gente está tendo que combater essas infecções com um antibiótico mais forte,
devido a essa automedicação anterior, desde o pediatra até o clínico, né, geral da pessoa mais idosa, o geriatra, enfim. Então, são protocolos que deveriam ser feitos desde a escola de medicina, desde a questão do hospital, desde a questão também do paciente viés em casa. Então, assim, a gente também foi, né, vamos dizer assim, acostumado pelas nossas mães, parentes, ter sempre um medicamentozinho guardado, uma sobrinha, e aí acaba você não fazendo um tratamento completo, e aí cria resistência, e cada vez você vê que os organismos simples de serem combatidos agora estão tendo que ser mais antibiótico, mais grave, e nisso apareceram as infecções hospitalares por essas questões de não cumprir os prazos de higienização, entendeu? Doutor Felipe, fala um pouquinho pra gente. Os hospitais, eles podem se negar a realizar algum tipo de tratamento médico? Não, assim, ao meu ver, se negar, não. Ele pode fazer uma demanda para outro hospital. Em que sentido? Às vezes ele não ter aquela medicação, ele não ter aquela situação específica do tratamento, igual eu te comentei nas questões anteriores. Fazer um primeiro atendimento e, de repente, avaliando aquele paciente para o problema que ele tem, demandar esse paciente para um outro paciente, para um outro hospital que seja especializado naquele problema. Aí ele não está, vamos dizer assim, se negando, ele está só levando o paciente para um melhor atendimento. Assim, existe, né, vocês falam melhor que eu, o crime de omissão de socorro, né? Isso não pode ser feito de forma nenhuma. E assim, a gente já viu em outras épocas, não ter o medicamento no hospital, mas assim, se negar ao atendimento, ou pelo menos a primeira avaliação, para depois mandar esse paciente para um hospital específico, ou uma clínica específica, ou vamos dizer assim, um médico específico para avaliação, não pode não, é demandamente proibido. E isso acontece assim no caso dos pacientes, assim, aqueles pacientes mais nervosos, aqueles pacientes que dão problemas mesmos. O grande, assim, você falou que o que acontece, assim, existe, por isso que eu te falei até dessa questão do que a população, às vezes, ela não é muito instruída para isso e acaba gerando esse tipo de problema. O protocolo de Manchester veio para ajudar um pouco nisso, então tá se evoluindo melhor. Só que, assim, o que acontece também? Existem dois conceitos médicos muito importantes, que é o conceito de emergência e urgência. O que é emergência? Emergência é uma situação clínica que o paciente se encontra que imediatamente está levando ele ao risco de morte. Então, assim, é uma emergência. Eu tenho que atuar naquele paciente agora, senão ele vai morrer. Existe um conceito de urgência, que é assim, está tendo um problema que, via de regra, se não for cuidado nas próximas 24 horas, nas próximas 48 horas ou daqui a um certo tempo, pode vir a ter problema levando a risco de morte. Ou seja, uma urgência pode virar emergência, mas emergência é emergência. Então, por que eu estou até te comentando isso? Nessa situação que você comentou, tudo tem que ser classificado, tudo tem que ser avaliado para tomar essa conduta nisso. Então, eu acho que são protocolos e são coisas que cada vez é mais estudado, cada vez mais é avaliado para correr tudo bem, que não seja tudo emergência. E às vezes é aquela coisa, né? O paciente chega gritando, de repente falando alguma coisa, e às vezes ele acha que é o caso mais grave do mundo, não é. Ele tem que ser classificado, entendeu? Via de regra. Porque é muito difícil a gente ter no dia a dia um hospital que
que esteja tranquilo, sempre tem uma emergência acontecendo. Então, assim, essas classificações, essas coisas têm que ser muito feitas para seguir o protocolo e, vamos dizer assim, vamos dizer assim, ocupar uma equipe de saúde toda ali. Porque se você ocupa a equipe desnecessariamente, primeiro que você vai cansando o próprio profissional. E aí o atendimento é mal feito. Entendeu? Então, às vezes, igual eu te comentei, é mal usado nesse sentido. Então, é por isso que tem que ter uma responsabilidade dos dois lados. Cai muito nessa questão que você perguntou antes, do dever e do direito, né? Do médico e do paciente. Entendeu? Essa que é a questão. É a mesma coisa que você diria que essa questão do hospital interromper tratamento. Ele também não vai interromper. Não vai interromper. O que acontece? Igual você comentou comigo anteriormente, essa questão da avaliação médica, eu te falei também dos médicos. O que é o médico? O médico é aquele profissional que tem um conhecimento técnico, ele deveria ou deve ser atualizado para ele fazer uma medicina, usar uma medicação ou de repente fazer uma cirurgia baseado em protocolos e baseado em evidências médicas. Vários estudos clínicos, vários estudos feitos no mundo todo por revistas ou de repente por propósitos renomados e toma-se aquilo como regra, via de regra geral. E baseado nesses protocolos e nessas coisas, o que acontece? Existe um hall de medicamentos aprovados pela Agência Nacional de Saúde, que todo plano de saúde, médico e enfermeiro, toda a equipe tem que ser balizado para prescrever aquilo. Por que isso é feito? Isso é feito até para evitar charlatanismo, para evitar picaretagem, vamos dizer assim. Porque você imagina cada médico receitar um chá, cada médico fazer o que quiser. E hoje também existem especialidades que não são reconhecidas no Conselho Federal de Medicina porque não é baseado em evidência médica, não é baseado em estudo médico. E o que acontece? Esses estudos, às vezes, demoram anos e anos e anos para ser dito que validado. E aí, às vezes, agora a gente venceu uma batalha, né, os médicos de forma geral, do uso do canabidiol. Hoje o canabidiol, ele é vendido na farmácia. Não sei se vocês lembram, antes, até para aquelas crises convulsivas mais graves, refratárias, antes tinha um grupo de pessoas que queriam que isso fosse aprovado. Só que assim, um estudo médico, uma questão para ser validada, demora anos e anos e anos. Lógico que a gente acelera o processo para algumas coisas devido à gravidade. Só que é o que eu te falei do ônus e bônus. Às vezes a pessoa, mas isso aqui mostrou que tem eficácia, mas às vezes tem que ser mais estudado, porque você imagina também o efeito colateral ou a questão de gravidade dessa medicação. Vários e vários medicamentos, depois que foram lançados, né, que pessoas consumiam, depois de muitos anos viu-se o problema e recolheu-se. Quantos exemplos que a gente tem aí de medicamento para grávida que trazia problema teratogênico, vamos dizer assim, anti-inflamatório, que se gerava doença cardíaca séria, que depois que lançado, depois de muitos anos, voltaram a ser recolhidos e tal. Então, às vezes, as pessoas, eu entendo, que querem uma velocidade no tratamento para aquele ente querido, aquele parente querido, aquele irmão e tal, mas é complicado porque o plano de saúde às vezes nega porque não está nesse hall de medicamentos da ANS. E aí, às vezes, o médico responsável pelo aquele atendimento pode usar aquele medicamento, só que tem que ter a validação do plano. Ele tem que fazer uma documentação falando que não existe aquele medicamento no Brasil, ou como é que o plano tem que fazer. Então, às vezes, isso até da parte, né, de vocês demora muito. E às vezes gera uma ansiedade no paciente. Só que às vezes a gente se nega, não é porque a gente é mal, mas é porque não é muito
100%, vamos dizer assim, 100% confiável ou resolutivo, vamos dizer assim. Só que às vezes a pessoa se pega naquele estudo único que, mas tem 3% de chance aqui, eu vi em um estudo único. Às vezes, para uma medicação ser feita e entrar nesse ralo e ter um conceito bom de farmacocinética, enfim, de toda a questão da farmacêutica, demora 10, 15 anos, porque tem que ser 100 estudos por tantos anos, tantos estudos por segmentos de tantos pacientes, e isso é demorado, entendeu? Assim, juridicamente falando, assim, né? Temos os tribunais do Brasil, principalmente o STJ, falam que assim, o plano de saúde, né, tem uma finalidade econômica, não deixa de ter. Enquanto o médico tem a finalidade de se tratar o paciente. Então, muitas vezes, eu tive cada vez mais casos, né, de o médico prescrever um tratamento, seja tratamento cirúrgico ou não, ou tomou um medicamentoso, e o plano se negar. Como funciona isso para vocês enquanto médico? Ou até mesmo exame. A gente vê que não é só tratamento, não. Tem algumas situações onde o médico orienta, né, prescreve, e o mesmo exame são negados pelos planos. Como é que fica essa posição até do Conselho Federal de Medicina sobre isso e vocês como médicos? Então, a gente, no primeiro momento, a gente fica muito frustrado, porque, igual eu estou te comentando, eu, pelo menos Felipe, igual até mês que vem tem o Congresso Brasileiro de Endócrino. A gente se atualiza, a gente estuda, a gente debruça num livro, a gente vira à noite vendo as possibilidades de tratamento, que às vezes realmente coisa nova geralmente é caro, mas assim, às vezes tem sempre aquele paciente que você já sabe o nome, já sabe a complicação que ele tem, pô, é esse medicamento que vai resolver para ele. E tem essa morosidade, né? Primeiro. E principalmente no que você comentou, que às vezes o plano não abrange aquilo ali na cobertura do paciente X, o que for, e tem um exame aqui que custa, às vezes, nem tão caro, ou que de repente pode ser parcelado e tal, que o plano não permite, né? Então, assim, geralmente a gente não pensa muito nisso. Por quê? É igual eu te comentei, a gente formou para ser médico. A gente não é médico do SUS, a gente não é médico de clínica, a gente não é médico de consultório particular, a gente não é médico de plano de saúde. A gente é médico. Então, assim, o que a gente faz? Geralmente, a gente prescreve e faz aquilo de tudo. Quando tem a negativa, o paciente pega através da ouvidoria, se for no sistema público, ou às vezes no particular, o que foi negado. E a gente preenche aquilo ali para ele ser atendido. Se for um caso de urgência ou precisa de ser muito mais rápido, a gente orienta ele a pagar, fazer o exame particular para, no primeiro momento, ter o reembolso. Porque às vezes também a gente vê que às vezes o plano não se nega, porque às vezes não tem na cidade. Tem vários casos, né? Uhum. Não tem na cidade da pessoa, ou porque não tem no estado da pessoa. E também, às vezes, o plano quer uma justificativa melhor porque que a pessoa tem que fazer aquilo. Porque às vezes são exames de alta complexidade mais caros. Então, tem um gasto, é o que você falou da parte econômica. O plano vê isso. E os planos, né, com essa questão do STF que você comentou, cada vez tem que ter uma abrangência a mais de medicamentos, de exames e de tratamentos, tem ficado muito caro, tem ficado mais caro. E o paciente, né, quer ser atendido. Então, são esses protocolos. A gente não nega, a gente faz o que acha que é melhor. Aí, vamos dizer assim, a partir da negativa ou do que for dali para frente, a gente tenta atender o paciente da melhor forma possível, mesmo que for via judicialização. Entendeu? Mas a gente tem essa primeira questão. O CFM autoriza a gente por resguardar o quê? A vida dele. Se eu vejo que aquilo é extremamente necessário, a gente faz os pedidos, faz e tal, e tenta contrabalancear a negativa que geralmente o plano dá. E aí fica a cargo do plano responder em tanto tempo. Aí eu não sei te dizer especificamente quanto tempo, porque é caso a caso. Se for emergência, se for urgência, se for uma coisa paliativa, aí depende do que é dado em cada caso, né? Porque muitas vezes a gente tem olhado muito assim que cada dia mais surgem novas doenças, né? Novas patologias, e
às vezes o contrato, né, de um segurado é antigo. Não existe, não existe mais. É isso aí. Não É existe. isso aí. O que mais tem é isso. O que eu vejo assim hoje no dia a dia é a medicina avança a passos largos, né? Eu acredito também muitas questões também do direito e das outras questões avança absurdamente. Só que assim, o que você vê que nós vamos botar em prática hoje e tudo mais, até aquela questão burocrática ser colocada em dia, aquilo ali fazer acontecer, aquilo demora anos. E talvez quando sair, a parte da medicina já evolui mais ainda. Então a gente vê hoje, por exemplo, medicamento, a gente tenta cada especialidade correr atrás, mas assim, na hora que você lança um medicamento que seja maravilhoso, na hora que libera isso, já tem um outro melhor. Então, assim, é a demanda mesmo, a medicina, né, avança tanto, mas há essa morosidade da parte burocrática, até no Brasil, porque às vezes também nessa situação que você está comentando especificamente, também tem aquela questão que a gente não sabe se é responsabilidade da União, Sim. estadual, né? Municipal. Municipal. Aí, às vezes, até a negativa, eu peço para ter uma avaliação com um advogado e tal, porque eu não sei nem para onde que eu remeto aquilo ali, sabe? Para quem que eu mando, para quem que é. Então, a gente fica perdido nisso, entendeu? Isso, hoje, inclusive, está tendo um julgamento há pouco tempo do Supremo que estão uniformizando isso. Quem que é o responsável? Por aqui. Bom, vamos começar a ter uma unificação disso. Porque é muito confuso mesmo. Doutor Felipe, seguindo essa linha dos planos de saúde, vocês entendem que existe uma cobertura mínima que deve ser ofertada? É complicado dizer, porque assim, eu acho que tem que ter uma cobertura mínima por idade. Sim. Né? Pela faixa etária, né? Porque às vezes o que acontece assim, às vezes o que você oferta para um jovem é descoberto se você pegar o que você valida para um idoso, porque você de repente valida para uma criança mais novinha, né? Até um bebezinho de primeira infância e tal. Então, assim, eu acho que tem que ter uma oferta mínima de consulta, ou de repente exames, ou de check-ups anuais ou semestrais, enfim, para uma certa faixa etária. Isso tem estudos mesmo. E também tem dados estatísticos no Brasil e tudo para o que cada faixa etária comete mais de doença. Desde também história familiar, enfim, existe tudo que o paciente descreve ao fazer o plano de saúde. Então, eu acho assim também que tem que ser orientado para isso, né? Que o plano de saúde é muito complicado, porque o que acontece? Só para vocês entenderem, nós médicos, quando a gente fica um pouco, vamos dizer assim, refém, ou um pouco, vamos dizer assim, sem saber o que fazer, porque assim, o contrato do plano de saúde, ele é feito entre o paciente e o plano de saúde. A operadora do plano. Nós somos o quê? Apenas contratados pelo plano para fazer um tipo de serviço, que é o atendimento médico. Mas, por exemplo, às vezes já passei, vamos dizer assim, alguns problemas no consultório. É o seguinte, você agendou a consulta. Aí você foi lá, eu agendei sua consulta e vou te atender. Aí chega lá na hora, né? Vai passar a carteirinha, o que for. Ah, não, mas você não está autorizado a fazer a consulta. Porque você já ultrapassou tantas consultas, ou não sei como é que é o seu plano, fez isso. Aí gera até um certo, né? Um constrangimento, um mal-estar. Mas o que acontece? Isso não é, entre aspas, não é comigo, né? Não é um problema meu. Estou aqui esperando para você, para te atender. E aí, o que o plano fala para mim? Não, o doutor está extremamente proibido de atender, porque senão você não vai receber pela consulta. Porque isso é um contrato entre o paciente, né, e a operadora. Eu estou prestando um serviço. E às vezes não vem para a gente o que pode pedir, o que não pode pedir. É simplesmente negado. É simplesmente negado. E aí, vamos supor, é negado para você, porque você só tem plano de internação, você não tem plano de consulta. O outro tem, sabe? E esses viés não é passado para a gente, que eu acho que nem pode quebrar esse sigilo entre vocês. Eu estou ali para prestar
prestar um serviço. Então, assim, é o que eu te falei. Eu sou um médico formado para eu vou te fazer o meu melhor. Agora, se cobre, se não cobre esse exame, se esse exame tá, se esse exame não tá, o que você está querendo pedir, não pedir, é contrato dele com a operadora de saúde, entendeu? Você entende que pode haver interrupções do plano, por parte do plano de saúde para um tratamento? Vamos lá, você estava falando aí, né, de uma forma muito clara que a contratação é um contrato entre as partes. Mas e se ultrapassaria, mas é um tratamento de extrema necessidade, ou mesmo que não seja uma coisa de vida ou morte, mas seja um tratamento que demanda Sim. alguma coisa. O plano poderia parar isso? Assim, na minha opinião, não. Mas é porque é o seguinte, o que acontece? Vamos supor, o paciente ele tem um contrato que ajuda ele, o que auxilia ele, o que atende ele na doença A, B e C. Só que às vezes, com a evolução da doença B, que de repente ele não atendeu, o medicamento não foi efetivo, a cirurgia não foi efetiva, durante a evolução dessa doença surgiu um problema D, que o plano não cobre. Como aquilo foi uma evolução e tal, eu acho que ele deveria cobrir. E mesmo que não for ABC, durante que ele pagasse e tudo mais, surgisse algum outro problema, o que acontece? Na minha opinião, deveria. Porque eu tenho viés médico, é vida humana. Eu penso nisso. Igual vocês comentaram de ser parte econômica. Lógico. Igual eu, Felipe, faço medicina por sacerdócio e também porque é o que eu amo fazer. Só que, lógico, eu tenho que ser remunerado para eu continuar tendo o meu trabalho. Só que eu não penso só nisso, entendeu? Eu vejo que o plano deveria fazer isso. Só que assim, foi o que eu te falei, nós estamos em tempos impessoais, vamos dizer assim, que a gente está vendo de tudo. Por exemplo, a gente já recebe questões de resolução do CFM, jornaizinhos do CFM, até recentemente teve a eleição do CRM, falando muitas questões até da parte de jurídica. Hoje, você fazendo esse podcast e me perguntando coisas, você está vendo que do direito está aprendendo a medicina. Sim. E a medicina está aprendendo direito. Entendeu? Para a gente ter uma relação boa e para a gente vamos dizer assim, tá atendendo bem o paciente. Só que eu já vi história agora de plano de saúde querer quebrar contrato em pessoa idosa porque já não vale a pena para o plano. Você já viu? Você já ouviu falar isso? Não, eu ainda não. Unilateralmente. Foi até uma conversa agora do CFM, que eu acho que vai ter para o STF, não sei, o TJD, não sei. O que acontece? O que vai acontecer? Vai ver isso. Como vai ter uma quebra unilateral? Nossa, a partir de aqui, agora, você tem 70 anos, a partir de agora, as suas despesas são muito grandes, não me atende mais, você eu quero 40 anos, é mais não quero mais. Eu ganho mais, você vai ficar muito doente, eu não quero mais. Então, assim, a gente já viu de tudo. E, assim, tem esses dados estatísticos de medicina pública, de medicina preventiva. Você, nos seus 2 últimos anos de vida, você gasta 90% de tudo em termos de medicação e saúde, que você não gastou a vida toda. Então, se é um plano de saúde, tem esses dados também. Atrativo, então, é o que você falou, você não é atrativo, né? Sim. Então, tem essas questões, mas ao meu ver, eu acho que deveria, porque às vezes se você pagou uma vida inteira, ou de repente o que eles praticam, porque eu também não sei se é uma coisa legal e tal, o prazo de carência. Eu acho que nisso que você está comentando, eu acho que a gente tem que cumprir o prazo de carência. Ele que se estipula, então, uma questão de carência, que atenda, mas cumprir o prazo de carência tem que cumprir. Eu acho que, na verdade, não só na medicina, mas eu acho que em todas as relações, né, humanas, é o que você falou no início do nosso podcast aqui, do nosso bate-papo, que são as relações, né? As inter-relações, a reciprocidade, a confiança, né? Eu acho que isso tem que existir. Relação paciente-médico, relação paciente-advogado, relação com o plano de saúde. Eu acho que talvez tirar um pouco dessa visão
tão financeira da sim. coisa e trazer mais pro humano. Que eu acho que hoje a gente perdeu muito disso, né? O humano, a humanidade, o olhar para o próximo, Tudo se resume a em empatia, empatia, né? né? Exatamente, a Empatia e empatia. reciprocidade, é isso aí. Então, doutor Felipe, muito obrigado. Foi um prazer, Meu meu. nosso primeiro programa, primeiro Foi bom, podcast. foi bom. Tomara que eu traga sorte para vocês. Nós para você. Foi um prazer que a gente possa ter esclarecido um Sim. pouquinho tanto os nossos Nossas dúvidas. nossas dúvidas de colegas, da sociedade de um modo geral, que a gente enriqueça, né? Todo mundo que vai assistir esse bate-papo que a gente fez aqui hoje e desejamos sorte Para na nós todos aí. Foi um Todos aí. prazer imenso. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais.